Mas o grande problema do crack é que ele é usado pela via pulmonar, você fuma o crack, se você cheira a cocaína, você cheirou uma vez ou duas, tem uma vasoconstrição, né? O nariz fecha as veias, você não consegue, você vai fumar uma após a outra, e depois de um tempo você não absorve mais, você fica com o nariz branco porque você não está absorvendo mais, porque você tem o que eles chamam de vasoconstrição. Aí você não cheira, você não consegue. Aí o cara tenta passar na gengiva, tudo mais, mas não consegue mais. Você chega a um limite que tem que parar, ou esperar, ou lavar o nariz. Então, por isso que a cocaína, lógico que causa dependência, mas o crack é pior, porque a pessoa fuma uma pedra, daqui a 5 minutos ela fuma outra, ela vai podendo fazer isso até ficar extenuada e o efeito é cada vez mais rápido? Mais rápido e dura menos, né? É. Vai tendo o que ele chama da tolerância à droga. Muito paranoico, né? E vai tendo sensação paranoica. Todas as pessoas que eu conversei falam que pô, você fica numa noia, né? Uma noia, numa fissura, você acha que vão te atacar, tá todo mundo armando contra você. Então, você imagina isso na Cracolândia, né? Que fica todos ali fumando o tempo inteiro e a polícia em volta. Então eles estão numa tensão constante de paranoia para entrar em confronto com a polícia. Então, a gente tem que entender assim, né, que as drogas elas têm suas peculiaridades, né? Assim como a própria maconha, né? Quer dizer, se eu fumar essa maconha prensada, que é essa maconha mais vagabunda, né? Assim, maconha mais, ela causa uma dependência menor do que se você fumar o cigarro eletrônico de maconha. Para mim, no meu modo de ver, esse vai ser um dos produtos mais perigosos, nós vamos ver isso aí nos próximos anos, porque assim como você tem o vaping, né, de nicotina, que você vende em qualquer esquina aqui, não tem a dúvida, nos Estados Unidos já está acontecendo, você comprar cigarro eletrônico de maconha, né, e isso a gente vai, e aí custa o quê? Custa R$200, né, você entrar em sites americanos, você compra né, lá por $150, $100, então não é nenhum preço extorsivo, né? Então esse produto, essa inovação tecnológica da maconha vai fazer a diferença. E como é que você vai controlar isso? Esse negócio de você legalizar ou despenalizar, você vai controlar isso, você vai controlar na escola, por exemplo. Então isso já está acontecendo, né? Quem tem acesso a isso, quem vai para os Estados Unidos, compra lá cigarro eletrônico de maconha. Isso já está acontecendo. Não está acontecendo em grande escala, mas não tenho dúvida que esse vai ser... então a gente tem que entender que as novas tecnologias de drogas vão fazer uma diferença no consumo, né? Então, lógico que a proibição, né? Por isso assim, eu sou a favor que não se legalize, mas não é que tem um grande plano, né? O grande plano é a gente tentar que as pessoas mais jovens entendam que não gosta, que as pessoas queiram não usar droga, que possa se proteger desse canto da sereia meio fácil dessa viagem química artificial. Liberdade... que não é criativa, é uma viagem meio de cartas marcadas, né? Então que é fruto, eu acho que de um empobrecimento. Eu acho que as pessoas se empobrecem, né? E se empobrecem, quer seja com a maconha prensada, com skunk, ou até com cigarro eletrônico. Porque falam de liberdade, mas a tua liberdade, quando você não controla mais, quando você fica viciado, você perde a liberdade. Minha liberdade é, eu fumo, eu consumo droga quando eu quero. Quando eu já não consigo mais controlar isso, você não é livre mais. Não, isso também, eu acho que até, mas antes disso, se você está entorpecido, né, eu gosto dessa palavra. Entorpecido, quer dizer, o torpor que o álcool te dá, né, sei lá, o torpor que a maconha te dá, essa brisa, né, a gíria, essa brisa, você fica num estado mental... numa vibe diferente, o que não é o seu melhor, né? Se você tiver que fazer o seu programa chapado, né? Já tivemos alguns exemplos aí no mercado que não deram certo fazer chapado esse programa. Eu sou careta, então tá tranquilo nesse lado aí. Eu absolutamente não acredito nisso, sinceramente, que a pessoa vai fazer algo melhor. Não importa a profissão, né? Tem exceção, talvez. Pode ser que tenha exceção. Mas você vê, o Elon Musk, ele fala, eu usei maconha, não sei o quê, mas aí
usou medicação psiquiátrica de alto nível. Ele usou ketamina, que é até uma substância que a gente quer usar lá na Cracolândia para os nossos pacientes. Mas tudo bem. Ela ajuda? Ela tem dar uma ajuda. Tá. Mas o Elon Musk é o cara mais poderoso do mundo no momento. O próprio Bill Gates, você vê tem um programa dele na Netflix sobre a vida dele, e fala que ele usou maconha. Mas todos os caras os caras usam. Os caras brilhantes usam maconha. Mas não é que você usa maconha que você vai virar brilhante. Você não vai virar. Também tomam água. Né? Mas o Elon Musk, que é talvez o cara mais poderoso, acho que esse negócio dos satélites. Eu acho que aquilo ali foi brilhante, aquilo ali. Eu gostei muito de ter ouvido aquilo. É um cara que tem mais poder que a China e os Estados Unidos juntos. Né? Então, assim, é o cara mais poderoso. Mas usou maconha, mas ficou meio zoró. Né? Mas ficou, a ponto dele ter buscado alguma ajuda psiquiátrica e ter tomado um remédio X. Né? Então, assim, lógico que esses caras que têm muito dinheiro, eles vão se proteger, né? Mas nem todo mundo tem dinheiro que Elon Musk tem. A gente tem que olhar para o contexto brasileiro, né? Que eu acho que isso é importante. O nosso sistema de saúde está preparado para lidar, tem estrutura, capacidade de receber. A nosso sistema de segurança tem estrutura, capacidade. Aí tem o contexto geopolítico brasileiro. Quais são os nossos vizinhos? São os maiores produtores do mundo. E o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína, o primeiro de crack e a maior hub, a maior rota de distribuição e venda para o mundo. Escoamento? Porque é óbvio, né? Nós somos o país maior no meio de todos os outros vizinhos e todos os outros vizinhos colapsando na questão da segurança, do aumento da criminalidade, da força das organizações criminosas. Desconsiderar esse contexto e você toma uma decisão de política pública isolada, assim, se você falasse todos os países juntos da América Latina vão fazer isso, você não se torna um país diferente. Você fala, não, o Uruguai tem isso, só o Uruguai. E ele é minúsculo e é um dos melhores países da América Latina, com os melhores índices em tudo. E aí você, então, transforma o Brasil num polo de funcionamento, gestão, logística, transporte, operação de todo o crime organizado. Porque ele vai migrar para onde? Para um lugar que não tem problema. Dado o nosso tamanho, dado a nossa realidade, dos nossos problemas, essa discussão ela precisa ter esse contexto. Porque parte da história da legalização, né, da descriminalização, não da legalização, é não tratar dependentes pelo sistema de justiça criminal. Não prenda aquele que tem um problema. E todos os dados em todos os outros lugares, realmente o número de prisões caiu. Mas aconteceram outras coisas também. Então, quando você analisa uma política pública, você tem que pensar, tá bom, o número de presos caiu, de pessoas que têm problemas com drogas. Mas e o número de pessoas, e o consumo da droga? E o problema de saúde pública? E o problema de segurança? Na rua. Isso, o problema na rua. E o problema disso. Então, aí você junta todos os problemas e fala assim, tá bom, então essa política é boa? Não, ela satisfez uma questão. E ok, essa questão existe, ninguém está dizendo que ela não existe. Mas quando você não pode tomar uma decisão baseada numa coisa que você vai resolver e destruir ou piorar outras em escalas muito maiores. Então, para os apaixonados, ideólogos com essa discussão, é muito claro, né? Descriminalizar vai tirar a receita do crime organizado? Não, não vai. Vai aumentar ou diminuir a criminalidade? Olha para os outros países. Acabei de dar todos os dados aqui. Todo mundo... Consumo. Vai aumentar o consumo. Todos aumentaram o consumo. Não aumentaram o consumo, na maioria? Sempre aumentou, né? Quer dizer, e você vê como a coisa é complicada, né? Por exemplo, mesmo o pessoal mais libertário, né? O Milton Friedman, né? Que foi o prêmio Nobel de Economia, ele defendia, né, que se legalizasse tudo. Os escritos dele da década de 50 e 60, eu gosto de ler, eu gosto do Milton Friedman, eu gosto do liberalismo econômico, mas
E tem toda essa linha, né, das pessoas pró-mercado que fala, deixa o mercado resolver. Mas, ou atualmente nos Estados Unidos, 44% dos adolescentes estão usando maconha. É um preço que você quer pagar? O meu óbice em relação ao liberalismo econômico é assim, a droga é uma categoria à parte. O liberalismo vale para um monte de coisa, né, estou a favor do mercado e tudo mais, mas em relação às drogas... E tem um argumento econômico, que é o custo de saúde. Custo de saúde. Que vai explodir. E quem que vai pagar? Todo mundo. Então o Milton Friedman ele achava que então se mistura a direita com a própria esquerda, que mistura essas ideias assim que... Mas para mim que acaba perdendo o ponto principal, que é isso. Você vai conseguir pagar? O Milton Friedman falava mais isso, até 25% das pessoas usando drogas era um preço aceitável, né? Mais ou menos, falava isso. Mas já passou disso. Já passou disso nos Estados Unidos, já passou, né? Então você vai aceitar isso? Eu acho que o liberalismo econômico na área de droga, onde realmente o crime organizado tem interesse, onde tem um custo, principalmente para a população mais jovem, né, esses três argumentos, assim, eu acho que não dá para caber. Não é que você vai vender jujuba, né? Você vai vender substâncias que vão mudar a estrutura química cerebral, que vai mudar a sua motivação pessoal de fazer as coisas, a sua qualidade. Né? Você vê, por isso que aqui na China não se discute a legalização, né? Não é um debate, né? Nem no Japão. Né? Eu faço parte, às vezes, de alguns grupos. Não tem esse debate no Japão. No Japão, já fiz várias vezes, participei de reuniões das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde. Os japoneses falam, não, aqui tem 0,5% da população que usa droga. É isso. Não tem, né? E na China também. Na China eles tiveram a guerra do ópio em 1825 e que não... Vê se eles querem repetir a experiência do ópio lá, que morreu mais de 25% da população chinesa lá naquela época, os ingleses vendendo ópio para a China lá no 2 séculos atrás, né? E tem um argumento que as pessoas falam muito, mas e as drogas? E o álcool e o cigarro? São legalizados. Total. Mas são as drogas que têm maior custo social, né? Você vê só o cigarro, né? No último século, ele matou mais pessoas, né, do que todas as guerras nos últimos 2, 3 milênios. Né? Então você vai querer repetir. Hoje multiplicar, aumentar. E não só isso, né? Porque o movimento em relação a essas drogas é de restrição. De contenção. O prefeito de Porto ali, em Portugal, uma das coisas que ele fala e comenta é isso, né? Criticando hoje a política atual de Portugal, ele fala assim, você não pode comer uma bala porque tem açúcar demais, você não pode fumar na frente da escola, você não pode beber não sei o quê, mas você pode usar a droga que você quiser aqui na rua. Faz sentido, né? Entendeu?